Olá, tudo bem? Estamos começando aqui o nosso programa hoje, mais uma vez com muito carinho chegando até você e você conectado com a gente também pela web ou você que nos acompanha aqui pela TV, como sempre o nosso carinho é todo para você e para sua família. Muito obrigada pelo carinho de sempre, eu quero que a paz de Deus seja derramada sobre você, sobre a sua vida, sua família, seus amigos, que os seus sonhos estejam debaixo da misericórdia de Deus, que os seus sonhos e também as suas lutas no dia a dia temos as nossas dificuldades, as nossas lutas, quem não as tem, mas para todas o Senhor tem uma graça, tem o poder, tem como prover para nós alegrias, como prover saúde, como prover saídas. Que Deus seja contigo. Muito obrigada. Vem aqui com a gente participar do programa de hoje. O tema de hoje é adoção, um ato de fé. Nós vamos pensar na adoção, que muitas vezes, eu sei que tem do outro lado aí pais, muitas vezes tendo pensado em adotar alguém, adotar uma criança, mas tem ficado em dúvida. E nós vamos hoje conversar sobre adoção de um jeito interessante. Nós queremos mostrar para você que a adoção dá certo, que a adoção é um ato lindo, mas é bom que você saiba o que compõe o ato de adotar alguém. Bem-vindos ao programa de hoje. Para participar quando quiser. Pode mandar um e-mail, pode twittar para a gente. Os nossos contatos aparecem aí no vídeo. Você vai perguntando, interagindo. E vai ser muito bom o programa de hoje, tendo a sua participação como sempre. Para participar do programa de hoje, nós trouxemos aqui Carmen Zatarin. Ela é pesquisadora, educadora e vem conversar com a gente. Ela é pesquisadora, inclusive, na área da adoção e tem dado palestras pelo Brasil e fora do Brasil também. E ela tem ajudado a muitas pessoas a entender um pouco mais sobre adoção. Bem-vinda, Carmen. Boa noite. Boa noite, Darleide. É um prazer estar aqui com você e um abraço também para você que está nos assistindo. Que bom, bem-vinda, viu? E o doutor Joel, promotor de justiça, e vem aqui compartilhar com a gente tanto como homem da lei, como também um homem que sente a demanda que existe sobre a adoção quando se refere ao coração de quem deseja adotar ou quem tem medo dela. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, para mim está sendo um prazer estar aqui participando desse programa. Queria enviar meu abraço ao povo lá de Goiás, agradecer essa gentileza de me ter convidado para esse evento e espero que a gente possa contribuir aqui de alguma forma, né? Falando um pouco dessa nossa experiência como promotor de justiça e quem sabe conseguindo convencer algumas pessoas a adotar crianças e adolescentes, que é o propósito essencial de tudo isso aqui. Ok, então vamos começar. Qual é a principal razão para uma adoção? Quando você pesquisa o tema, quando você dá palestra sobre o tema, e como educadora, acima de tudo, o que você percebe? Qual é a motivação principal? A motivação principal deve ser fazer o outro feliz, fazer uma criança feliz, um adolescente feliz. Agora, o que estamos sempre percebendo é que existe, muitas vezes, uma inversão do eixo, que é a adoção levada por motivos diferentes deste mencionado. Por exemplo, a pessoa quer ser feliz, então pensa em adotar. Eu vou adotar uma criança para ser feliz, para melhorar o meu casamento, para ter uma companhia, enfim. Para realizar o meu sonho de mãe, de ser sonho, pai. Exatamente. E, em última instância, fica a felicidade da criança ou do adolescente. Isso é um pouquinho diferente se a gente pensar em gerar o meu filho. Por exemplo, eu vou ficar grávida, vai nascer o meu filho, é o meu filho ou minha filha. Também não está presente ali, eu estou sendo mãe, estou gerando uma vida para também ser feliz. O que muda entre eu ser mãe, desejando ser feliz ou apresentando esses aspectos que você colocou, e o que diferencia este daquele? Na gestação, você acompanha aquele ser que será o seu filho. Você tem um acompanhamento de, no máximo, 9 meses. Então, você consegue sonhar em cima daquilo que você está acompanhando. Entendi. No processo da adoção, você sonha em cima de algo que você irá acompanhar, de alguém que você irá
atrás, que você irá buscar, que você irá escolher para fazer parte do seu contexto familiar, para ser seu filho. E, se você permite, aqui tem um detalhe interessante que eu considero sobre por que adotar, né? Ela falou uma palavra aí que eu acho muito essencial no ato de adotar, que é o ato da escolha, né? Obviamente que aquele que adota, ele quer escolher quem adota. E aí já começa um detalhe interessante. Será que no ato de escolher quem você adota, você não está sendo assim, por demais, egoísta, né? Eu gosto dessa ideia até para o ato de ter filho. Será que o ser pai também não se transforma em um ato de egoísmo? Se você tem um filho como a realização de seu desejo, e se você tem diariamente aquele filho como realização do seu desejo, será que você vai conseguir educá-lo? Será que você vai conseguir criá-lo? Ou você vai enchê-lo de frustrações, de expectativas pessoais? Por isso que eu acho que, junto com o verbo escolher na adoção, tem que ter um outro verbo que caminha junto com ele, que eu acho muito importante, que é o ato de aceitar. Eu escolho, mas na medida em que eu escolho, eu aceito. Esse é o ser que eu escolho e incorporo como agora o meu filho, para sempre. Para sempre. E é aquele filho, seja ele da cor que for, seja ele da idade que tiver, seja ele com as deficiências físicas ou com os problemas de saúde que ele tiver, porque eu não estou escolhendo para eu ser feliz. Eu estou escolhendo como um ato de fé, você disse no início, né? Mas para fazê-lo feliz. Eu não vou escolher porque a minha felicidade depende dele. Eu vou escolhê-lo porque eu posso fazê-lo feliz. Né? Isso não chega a ser utópico? Se eu estou pensando num pai e numa mãe que sonha ser, então, pai e mãe, eles não são ainda, mas eles sonham em ser pai e mãe, e aí eles vão procurar se inscrever, se cadastrar para adotar uma criança. Já não basta a frustração de eles não terem conseguido ter um filho deles, se bem que a adoção pode ser feita por quem tem aí. Nós temos casos lindos de pessoas que têm filhos biológicos e resolveram adotar. Mas quando eles vão, essa palavra da escolha vai levar em que direção? Normalmente, as pessoas escolhem características específicas, as pessoas escolhem... Me falam, vocês tinham me dito, enquanto a gente trabalhava essa pauta, que existe um cadastro nacional, onde tem hoje 28 mil pessoas cadastradas e aptas a adotarem uma criança. Do outro lado, ao cadastro de hoje, cerca de 6 mil crianças e adolescentes aptas ou esperando uma adoção. 28 mil para 6 mil. O que acontece que essas 6 mil ainda não foram adotadas por 6 mil das 28 que estão prontas para adotar? Aí eu perguntando com relação à tal da escolha, o que está acontecendo aí? Estão escolhendo muito? Agora veja bem, estar apta a adotar, a família estando apta a adotar, não significa que ao ela ver a criança, ela vai querer adotar. Por quê? Aí que mora a pergunta. Por quê? Vamos assim, aos poucos. Existe um fator muito importante. As famílias dão preferências para crianças de no máximo até 5 anos. Elas preferem crianças pequenas. Isso já é um fator que dificulta. Além deste fator, as famílias procuram... A maioria das famílias procuram crianças cor clara. Já é um outro entrave no processo. Um outro fator, sexo feminino. Então você vê, vai abrindo um leque de dificuldades. Isso você não está dando um exemplo aleatório, você está dizendo que é assim. Eles preferem até 5 anos de idade, que seja menina e que de preferência seja branca. Esta é a preferência, esta é a preferência. Então, o porquê que existe um número muito grande de famílias candidatas, de pessoas que querem adotar, mas que não acham aquela criança que gostariam, porque eles fazem um quadro
e vão com aquele quadro mentalizado. Mas chega na hora, não encontram aquela criança que gostariam. Então vão deixando passar. E aí volta nessa questão, né? Por que há um descompasso entre a quantidade de crianças e adolescentes que estão aptas a serem adotadas e a quantidade de pessoas cadastradas para adotar, em torno de 4 vezes superior? E por que ainda assim não se consegue destinar essas crianças a um lar substituto? Porque está se valorizando muito o ato da escolha e pouco o ato da aceitação. Né? E aí nós discutimos, então, o que é o adotar para você? Você está adotando como um ato de escolha, de satisfação de um interesse, até de um problema seu? Ou você está vendo também nessa sua atitude uma forma de realizar o sonho de alguém? Porque isso também é importante. O Conselho Nacional de Justiça, que centralizou o cadastro, o Conselho Nacional de Justiça está fazendo um papel muito bonito, porque ele centraliza o cadastro das pessoas que podem adotar, que hoje são em torno de 28 mil, e de todas as crianças e adolescentes do Brasil inteiro que estão aptas a serem adotadas. E é interessante, Darley, de você perceber como que uma criança ou um adolescente chega nessa lista. Não é simples. Ela não amanhece nessa lista de um dia para o outro. Nós estamos falando aí de um universo de crianças em situação de abandono, em situação de risco, que inicialmente se tentou colocá-la no lar biológico. Não foi possível, porque os pais morreram. Não foi possível, porque os pais estão presos, porque os pais molestaram. Não foi possível, porque os pais abandonaram. E essas crianças e adolescentes, inicialmente, foram tentadas colocar em lar de famílias próximas, de tios, de parentes distantes. Não foi possível. Não há parentes, não há pessoas próximas. Tentou-se colocá-las em alguma forma de guarda, e nada foi possível. E aí ela cai nessa vala, a vala da adoção. Elas estão na situação como se não tivessem paz. E é um tempo que passa logo, passa rápido, porque quando ela completa 18 anos, ela tem que sair do cadastro. E é importante a gente conscientizar as pessoas do Brasil de que escolher é importante, mas aceitar também é muito importante. É verdade. Mas deixa eu entender aqui. O cadastro, 28 mil pessoas querendo adotar, querendo, entre aspas, esperando aquele modelo que eles criaram, né? A menina branquinha, bonitinha, que chegue lá, é essa que eu quero levar para casa, essa bonequinha que eu vou levar para me fazer feliz. E tem do outro lado 6 mil candidatos à adoção. Mas é só isso de meninos e meninas que nós temos no Brasil para serem adotados, ou existe um número maior que apenas não está nesse cadastro? Como é que é? Tem mais crianças e numa situação diferenciada? Existem mais crianças em situação de abandono. A última estatística que eu tive acesso dá em torno de 80 mil crianças. Só que elas ainda não foram declaradas pela Justiça como aptas a serem adotadas. Ainda existem outras saídas para elas? Ainda existe outras saídas. Porque o Estatuto de Criança e Adolescente, a nossa legislação, ela vai para a adoção como último recurso, como último meio de colocar a criança numa família substituta. O ideal, o sonho, é que a criança e adolescente seja criada na sua família biológica. Claro, isso é o ideal. Claro. Né? Seria excelente se nós não tivéssemos nenhuma pessoa nesse cadastro. Né? A lei considera assim, mas se não for possível colocar na família biológica, na família natural, será que existe uma outra família próxima de parentes? Então, assim, a gente vai esgotando os recursos como promotor de justiça, como juízes da infância e juventude, até chegar nesse cadastro. Então, quando se chega nesse cadastro, muitas vezes, por esse caminho de abandono, por esse caminho de maus tratos, a criança já não é quase nem criança, já chega adolescente. Normalmente, a criança que chega, criança pequena, para adoção, é um outro assunto que talvez nós vamos tratar aqui, que é o assunto da mãe que já na gravidez se dispõe a entregar a filha para adoção, ou o filho para adoção. Para esse tipo de problema, o juiz recebe muitos interessados na adoção. Mas aí nós vamos tratar se nós também não estamos aí deixando por debaixo do tapete outros problemas que precisam ser resolvidos, que é a questão da mãe que não está recebendo o acompanhamento psicológico. Por que ela está entregando a criança para adotar? Eu acho que já é um outro tema que a gente vai tratar. Mas, nesse momento agora, é o seguinte. E as crianças e adolescentes que estão agora no abandono? Nós precisamos voltar os olhos para ele. E a lei limita até o tempo que ele fica em abrigo. No máximo 2 anos.
Em tese, durante esses 2 anos, precisávamos arrumar uma família para ele. E por isso que é urgente, é necessário. E a Constituição fala bem assim, é prioridade absoluta haver políticas que incentivam a colocação dessa criança, desse adolescente numa família. Entendi. Também tem um outro fator. Muitas vezes a família se interessa por uma criança, mas ela tem mais 1 ou 2 irmãos no abrigo. Tem isso também. Então, esse fator, o que acontece? Além de não ser interessante, o juizado apoia com que esses irmãos não sejam separados. E existem milhares pelo mundo afora nessa situação. Porque quando se fala em adoção, não é só a nível Brasil. Nós estamos focando o nosso país, mas é muito mais amplo. Mas, voltando um pouquinho, uma questão importante nessa questão da adoção, porque você está adotando, muitas vezes se cria uma expectativa tão grande com aquela criança que você vai adotar, que se põe muita responsabilidade emocional quando a criança chega. Como se ela fosse resolver todos os problemas daquela mãe. Você entende? Então, se ela quer adotar porque se sente muito sozinha, em algum momento aquela criança não vai estar mais com ela. Porque tem um conflito familiar, eu vou adotar, porque eu imagino que assim o meu relacionamento com o meu marido vai ser melhor. Então, a criança já chega num contexto já com muita responsabilidade emocional. Então, é importante saber que se adota para se fazer feliz porque se é feliz. Ai, 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 é um tema realmente muito delicado, né? É a gente dizer, olha, vai adotar, mas para e pensa, você quer fazer alguém feliz? Olha, em segundo plano, né? Porque em primeiro plano, se eu vou trazer para dentro da minha casa uma criança ou uma adolescente, eu estou pensando assim no meu bem-estar, no bem-estar da minha família, e ainda leva-se em consideração que nós temos muitas histórias de pessoas que adotaram e sofreram com essa criança, sofreram com aquele histórico. Porque, afinal de contas, Darleide, eu não sei de onde ela veio, eu não sei o histórico, a família, como é que foi, que traumas ela carrega. Então, assim, gera um medo. Eu não tenho condição e estrutura de ser tão aberta assim para dizer, eu vou te aceitar, meu filho, como você é. Sabe, assim, também a gente tem que olhar que é pedir muito para esse outro, né? Talvez por isso, talvez não, basicamente por isso, a ideia foi uma sugestão dela, eu a encontrei em Goiânia outro dia, esse ano, no mês de julho, mais ou menos, e ela disse, Darleide, eu trabalho com um tema que é fantástico, e ela começou a me falar, e então assim, a gente realmente chega à conclusão de que é um tema seríssimo, porque não tem muitos dias um casal me procura e diz assim, Darleide, nosso sonho é ter um filho, já pensamos em adotar, mas temos muito medo. De onde vem esse medo, né? Das histórias negativas relacionadas à adoção. Só que também se formos pensar em filhos e pais biológicos, quantas histórias tristes também não temos para contar. Então a gente fica pesando muito assim, por isso que eu fico reforçando vocês a falarem um pouco mais sobre esse tal de ser feliz para poder adotar, porque não é o que se vê normalmente. Tem a questão do preparo para a adoção. Este preparo para a adoção podemos definir em 2 tópicos. O próprio juizado oferece este preparo por intermédio da equipe que faz a triagem para as famílias e é uma equipe multidisciplinar, né? Uma equipe multidisciplinar, com psicólogos, assistentes sociais, isso é muito importante. Então, alguém se candidata para adoção, aí está se aproximando de que se finalize esse processo, ela então, antes disso, é preparada por uma equipe oferecida pelo Poder Judiciário. Vamos tentar ver aqui. De repente tem alguém aqui agora nos assistindo e fala assim, eu quero adotar. Ok. O que ela deve fazer? Ela deve, inicialmente, pode entrar no site do CNJ, cnjjus.com.br, não, cnj.jus.br. Okay. Esse site tem um relatório, um questionário que ela preenche
com perguntas sobre a vida dela, inclusive a pergunta que a gente está fazendo aqui hoje. Por que você está adotando? Né? Se essa sua pretensão foi comunicada a seus parentes, né? Você cadastra nesse questionário e leva até a comarca onde você mora, onde tem um juiz da infância e da juventude. Esse juiz vai receber o seu cadastro e vai começar esse processo que a Carmen falou aqui para a gente. O psicólogo vai conversar, um assistente social vai à casa dela, até que concluir que ela está apta a adotar. Mas há um detalhe interessante, não é tão complicado fazer isso. O complicado é tomar a decisão de adotar. E se vocês me permitem aqui, porque qualquer pessoa que já frequentou o abrigo, eu já frequento pela minha atividade profissional, já fui várias vezes, Carmen já trabalhou junto ao abrigo. Há uma realidade que eu costumo dizer o seguinte, pensar é estar doente dos olhos. Você só contempla a realidade, ou aquela realidade só te perturba quando você vivencia a realidade. Por que nós temos o drama da adoção no Brasil? É porque as pessoas não conhecem a realidade do menor abandonado, da criança que está no abrigo. Então, um conselho para quem quer adotar, visite um abrigo. Ótimo. Vá até o abrigo. Conviva com as crianças e adolescentes que estão ali no abrigo. Tenho certeza que em pouquíssimo tempo você vai se sentir vocacionado para adotar. Porque você vai ver ali crianças que te abraçam com desejo de ter um lar. Você vai ver ali crianças e adolescentes que te buscam, que te tocam, desejosos de um toque paterno. E é isso que tem que ser incutido no coração antes de procurar a adoção. É essa vontade de ver o sorriso no outro. Não é aquele sorriso de quem recebe um presente na época do Natal, não. É do sorriso de eu já ter visto muitas vezes de crianças olhando para aquele que acabou de adotar e falar assim, ai, que bom, agora você é meu pai. No dia da audiência de instrução em que o juiz confere de forma irrevogável e definitiva a adoção, quantas crianças choram, quantas crianças abraçam, quantos adolescentes fazem isso? Por quê? Porque agora ele tem um lar. E esse é o sentido. Então, quer um preparo essencial para a adoção? Comece a frequentar os abrigos. Se você tiver dificuldade de visitar esses abrigos, converse com o juiz da infância e juventude da sua comarca lá. Ele vai te ajudar, ele vai te dar uma autorização. Comece a conviver, vá lá no domingo, no sábado. Conviva, transita entre essas crianças e adolescentes e com certeza seu coração vai ser tocado. E aí eu penso, se você fizer esse caminho, você vai começar a pensar em adotar pelas razões corretas. A razão que não inverte o eixo. A razão que coloca a criança como prioridade. Entendi. Então, o que vocês estão deixando claro é que a motivação da adoção tem que ser prioritariamente amor. O mesmo amor que me motivou a ficar grávida e gerar uma vida. É o amor, em primeiro lugar. Amor. E tem também a questão do preparo, a outra etapa que eu falei. Se nós nos preparamos quando estamos gestantes, vamos atrás de livros sobre orientação da gestante, a orientação pós-parto, a orientação para o bebê. Por que também não nos prepararmos para uma adoção, procurando livros que tratem do assunto, fazendo todo aquele preparo familiar? Porque, veja bem, preparar para a adoção não é apenas a mãe sentir, eu quero um filho. É uma vontade que a família precisa sentir. Porque onde um discordar, então é porque não está no momento. Inclusive quando essa família já tem filhos maiores. Então, adotar também é gerar uma vida, uma história, fazer uma história nova. Mas ela não é somente solidariedade e caridade. Não é? Porque ninguém tem filho lá em casa. Ah, eu não tenho uma filha que hoje está fazendo 17 anos, linda. Eu não tenho uma filha por caridade. Eu não tenho uma filha por misericórdia. Eu tenho uma filha por amor, por desejo, porque quis, porque planejou. Todos esses passos de uma gravidez, de uma gestação, tudo que envolve o desejar ter um filho biológico, envolve também adotar uma criança. Nós vamos ali para o nosso rápido intervalo, Carmen e Dr. Joel. Eu quero mandar um abraço para os amigos da igreja. Nós só temos um tempinho, mas nós vamos para o nosso intervalo mandando abraços para Vila Nova, em Goiás, para Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, para Sarandi, também no Rio Grande do Sul. Um abraço para vocês. O pessoal do grupo Expressão Vocal, a Gláucia e o Marcelo, e o de Porto Velho, e o Lobão também na nossa sintonia. Um abraço para vocês.
vocês. Nós vamos ali rapidinho para o nosso intervalo. Aproveita para interagir também. Já estamos de volta aqui no Consultório de Família com você. Até já. Continuamos aqui a nossa história no consultório de hoje falando sobre o tema adoção. Você já pensou em adotar? Você é um filho adotivo, uma menina que foi adotada também? Enfim, essa história de adotar permeia a vida de muita gente, tá? Quero saber, inclusive, com vocês hoje, tem a hora certa de dizer para uma criança que ele é adotada? Como lidar com isso? Eu acho que é uma questão importantíssima de conversarmos. Deixa eu só mandar um abraço aqui para o Carlos Franco, para a Ana Regina, para a Carla Giovana e para o Maurício Pereira, de Ananindeua, no Pará. Quero mandar um abraço para a Lucideia e para a Júlia, ligadinhos com a gente, elas são de Belém do Pará. Um abraço para Rosita Pedrosa, um abraço para Iraci Santos, querida. Há muito tempo não nos vimos, mais ou menos uns 15, 16 anos não nos encontrávamos, estivemos juntas neste final de semana no encontro em Belém do Pará, o encontro de mulheres que estiveram ali reunidas buscando a presença de Deus, um aprendizado maravilhoso da palavra de Deus, das questões emocionais que são tão importantes para nós, importantes para pararmos e pensarmos sobre as nossas emoções e no que Deus tem a dizer a nós a partir das nossas experiências, do nosso dia a dia, daquilo que toca a nossa vida em casa, com a família, com o marido, com as crianças. Enfim, Deus tem planos lindos para cada um de nós. Beijo para vocês, um abraço para Cláudia, obrigado para Josi, obrigada por todo o carinho. Pena que não deu tempo de pegar meu açaí, gente, que saudade daquele açaí de Belém, mas ficou, né? O meu voo chegou muito rápido, eu corri, fui a última a entrar no voo e aí fiquei sem açaí, ficou para trás, mas eu volto aí em Belém. Beijo para vocês, meus amores. Por falar nisso, deixa eu mostrar aqui, dá um take aqui numa arte linda que uma querida ficou até madrugada fazendo, fiz questão de trazer para valorizar o carinho de alguém. Uma senhora, ela tem 73 anos, se não me engano, o nome dela é Bonifácia, a irmã Boni. Ela ficou até madrugada fazendo essas belezuras aqui para mim. Então, eu só trouxe isso aqui, eu ganho presentes, eu ganho coisas muito especiais, todas elas, sejam pequenas ou grandes, são muito especiais. Mas a coisa mais linda é ver o empregar da energia, do carinho de alguém para materializar esse carinho, dizer assim, olha, fiz para você, com todo o meu carinho. Uma senhorinha linda, Bonifácia, fez uma cartinha, olha o quanto ela escreveu, mostra aqui, ó. Olha o quanto ela escreve, de um lado, aqui ó, do outro, uma senhora escrevendo, tarde da noite. E olha, só posso dizer, Boni, beijo para você, querida. Obrigada por esse carinho todo, viu? Obrigada de verdade. E agradecendo a Boni, eu agradeço a todas as queridas ou queridos amigos por esse Brasil afora, que eu vou colecionando amigos. E eu só posso dizer, Deus, obrigada por pessoas tão queridas, que fazem parte de uma história que na maioria das vezes eu não conheço e não vou conhecer, porque afinal de contas, você que me assiste de longe, de fora do Brasil, você que nos acompanha, um dia a gente se encontra, né? E a gente está se preparando para isso, para que não tenha mais distância ou separação. Nosso trabalho é para dizer para você que Jesus está voltando, que Jesus ama você, que Jesus te quer pertinho dele e ele foi preparar um lugar para que onde ele estiver estejamos todos nós juntos, tá bom? Beijo para você que acompanha o consultório, que gosta do nosso trabalho. A gente só tem a dizer, Deus abençoe essa vida em nome de Jesus. Beijo grande. Continuando aqui a nossa conversa hoje sobre adoção. Boa noite, adoramos o tema do programa, estamos muito felizes em acompanhar o programa com a presença da Carmen, uma pessoa maravilhosa, manda um beijo para ela, quem está dizendo é a Mariana e a Rose Zanata de Piracicaba, São Paulo. Olha aí seus amigos participando, muita gente dizendo obrigada pelo tema do programa. Tem um caso aqui de uma... passou aqui o e-mail, mas de um casal que adotou uma menina, como vocês disseram, uma menina, e ela foi adotada também ainda bebê, ou seja, está dentro daquela estatística, só que é um casal, é uma família branca, de pele branca, mas escolheu e amou e desejou serem pais de uma menina negra. Que lindo. E são felizes, a menina linda, amada, foi bem-vinda à família. Um beijo para vocês, parabéns. Daqui a pouco, se eu encontrar novamente o e-mail, foram chegando vários, eu digo o nome de vocês que mandou esse e-mail aqui pra gente. Fiz a pergunta agora há pouco, tem um tempo certo, como é que se dá nesse preparo?
com a família que vai adotar? Como é que se diz para uma criança, por exemplo, se ela foi adotada bebê, em que momento ela vai precisar saber que ela é adotada? No momento em que a criança começa a ter curiosidade sobre a sua origem. Veja bem, não existe uma tabela que diga assim, 1 ano, 3 anos, 7 anos. Existe um bom senso. Veja bem, a média, no máximo, a família deveria contar para a criança em torno de 5 anos. Não deve deixar passar dessa idade. Agora, com o grau de maturidade da criança, as crianças hoje estão muito precoces. Pode, lá pelos 4 anos, a criança já começar a questionar a sua origem. Por um tema que ela vê na televisão, por uma história que ela ouviu na escola. Então, este é o momento em que a mãe e o pai, o responsável por essa criança, deva falar a verdade, revelar à criança sobre o processo da adoção. Isso, sendo feito dessa maneira, produz algum trauma? Vai ser necessário que se admita que essa criança vai precisar assimilar essa verdade? Ou uma criança, quando bem amada, quando isso é dito com clareza, não traz transtorno nenhum para ela? Em primeiro lugar, vai ser falado na linguagem com que a criança compreenda. Isso é importante. A linguagem com que a criança compreenda. Segundo lugar, a criança, ela tem que ter a certeza de que ela é amada, que o amor dos pais é incondicional, por ter sido adotada ou não. Os pais deixando claro essa certeza, passando essa certeza, a criança não vai ter traumas depois. O trauma é no futuro ela descobrir pela pessoa errada, do modo errado, na hora errada. Já é tempo errado lá na frente. Aí gera conflitos, inclusive a pior fase mesmo na adolescência. Então, a verdade, ela sempre é bem-vinda. E nesse caso, o direito de saber é um direito da criança, né? No caso da criança ou do adolescente. O Estatuto assegura que futuramente ele tem acesso até ao processo que eventualmente ele foi adotado. Então, assim, para evitar qualquer tipo de trauma, né, ou qualquer tipo de questionamento tardio, é bom que os pais mesmo se preparem, como a Carmen falou aí, né? Veja, por que alguns pais têm medo de adotar? Por que existe muita ênfase a crianças adotivas que dão problema? Por quê? Porque na maioria das vezes a questão está em como essa criança ficou sabendo que foi adotada. É verdade? Sim. Tem muito a ver o mal-estar e a revolta ou qualquer situação desse sentido está ligada ao fato de como ela soube que era adotada. Muito a ver. Eu estou falando com uma pesquisadora, você não está dizendo isso aleatoriamente. Sim, exato. Por quê? Porque a criança, quando sabe a verdade, numa idade em que ela cresce acompanhando aquela situação de aceitação, de muito amor, de muito afeto, porque veja, um ponto que precisa ficar bem esclarecido, adotar não é um ato de caridade, porque o amor é recíproco. A criança te ama, você ama a criança, não é um ato, você não faz, eu tenho uma peninha, então eu vou adotar. O amor é cultivado. E a criança sentindo essa certeza do amor dos pais, ela não tem por que se rebelar um dia. Agora, quando é escondido e é descoberto no futuro, aí muitas vezes é relacionada essa notícia com algo assim, negativo. Por que não me contaram? Deve ter alguma coisa errada, já que não me contaram? Por que escolheram tanto? Da onde eu vim? Eu vim do lixão? Eu vim da onde? Aí gera N preocupações na cabecinha do adolescente. Perfeito. Então, daí o pai não sabe o porquê que a criança está tão revoltada. Por isso que quando isso é resolvido na infância, as chances de um bom relacionamento e de uma aceitação filial é muito grande. Porque, veja, a mídia, ela faz questão assim de enfatizar muito quando algo dá errado na relação filho adotivo, pai adotivo, famílias que adotaram.
E os milhares de casos que dão certo, que deram certo. E darão certo. E darão certo, você fica sabendo quando já passou a época que você poderia ter adotado. Então, exatamente a nossa preocupação maior no programa de hoje é essa. É que existe muito mais casos que deram certo do que casos que deram errado. Mas é dado uma ênfase muito forte a uma situação que deu errado. Que ótimo dizer isso, ter esse espaço para dizer isso. Tem aqui um e-mail de uma moça, eu acho que é uma moça, a Jeane, ela diz assim: olha, na fala inicial de vocês, deu-se a impressão de que adotar é um ato de caridade, mas eu gostaria de reforçar que ninguém gera um filho para fazer caridade, é o que nós dissemos no bloco anterior e estamos reforçando agora, para dar a ele um futuro melhor. É uma consequência. O que motiva um casal a adotar um filho é sim a realização e o sonho de ser mãe e pai, claro que é, né? Ser mãe e pai, afinal de contas, só quem tem o desejo de ser mãe e pai está já num processo adiantado, no sentido de estou desejando pagar o preço de formar alguém, de fazer alguém crescer emocionalmente, fisicamente, dar amparo, dar amor. É o mesmo processo de ser mãe e pai biológico ou ser mãe e pai, o mesmo desejo está presente, é claro. Se em algum momento demos essa ideia, mas ao longo do programa você vai entendendo que a nossa ideia é dizer, olha, adotar é um ato, inclusive no começo do programa eu falei, é um ato divino, é um ato de fé, é um ato de amor sobre todas as coisas, tá certo? Doutor, o senhor ia comentar? Não, é só sobre essa questão, assim, o ato de adotar para formar uma família é excelente, louvável. Quando nós falávamos sobre essa inversão de eixo no ato de adotar, é mais para também não negar uma outra realidade, que se diz muito pouco. Dentro dessa questão de formação de família, como fica, por exemplo, a adoção de adolescentes? O Estatuto da Criança e Adolescente... como é que eu vou levar o menino 14, 15, assim, que já tem costumes, aprendizados? Acima de 12 anos, que é o chamado adolescente. Puxa. Como que é isso? Interessante que teve um estudo publicado dizendo que a adoção chamada adoção tardia, aquela que acontece de crianças ou de mais de adolescentes, ela é feita prioritariamente por casais que já têm filhos. Olha só. Interessante isso aí. Então, assim, o casal que já tem filhos, alguns casais com filhos já criados, qual seria a motivação para ele adotar? Para esse casal também tem que haver uma motivação, que não é só da constituição da família. Ele já tem uma família crescida, não é isso? Né? E o que levaria essa pessoa a adotar? E aí, a nossa ideia como promotor aqui não é assim, negar nada disso que está sendo dito. Isso é louvável, aceitável, é magnífico, mas é também não assim, esquecer uma outra realidade que está aí da nossa volta. Por isso, quando eu falo assim, como preparação, frequentar os abrigos, é exatamente isso. Você vai perceber uma outra realidade. E talvez um outro perfil de adotantes. Um outro perfil de adotantes. Um perfil daquele que já teve filhos, daquele que já até criou seus filhos, né? Que também já teve uma família constituída. E também é importante para esse outro grupo, que também é numeroso. Perfeito. Olha, encontrei o e-mail aqui da Ana Emília, quem contou aquela história de um casal de amigos que adotou uma menina, bebê ainda, porém negra, e eles estão felizes com a adoção. A menina está crescendo, feliz da vida no seu novo lar. Parabéns, um abraço para vocês. Que beleza. Né? É bonito. Aí ela disse que meu vestido tá lindo também, eu também adorei, amiga. Um beijo para as meninas da Vansol, que me mandaram esse vestido hoje aqui. Você sabe, né? Eu já contei para vocês aí de casa, já contei? É assim, a gente pega o vestido, usa, lindo, maravilhoso, e devolve também, lindo, maravilhoso. Para Vansol, beijo para vocês, viu, queridas? Aqui em Jacareí. Olá, manda um abraço para Carminha, mais um abraço para você, a Ana Cris. Um beijo, Ana. Ela
Ela já esteve aqui no programa com a gente, essa moça, ela é enfermeira e ela participou aqui com a gente contando de como andava procurando um príncipe. Como vai o príncipe, querida? Beijo, Ana. Deus seja com você. O que mais nós precisamos dizer? Falta mandar um abraço aqui para as igrejas de Senador Canedo, lá em Goiás. Esses dois aqui estão vindo de Goiânia. Eles moram lá e vieram aqui especialmente para trazer essa pauta para a gente. Um abraço para o pessoal da Escola Prisma, aqui em São Paulo. O que mais a gente precisa dizer sobre a pauta adoção, a questão adoção? Voltando um pouquinho à questão de adolescentes. Veja bem, algumas pessoas questionam assim, comentam assim, vamos adotar um adolescente porque vai se passar aquele processo da revelação, assim, vão se poupar de ter que contar que a criança foi adotada, porque ela já vem adolescente. Veja, aí tem um outro processo muito delicado, que é você tirar mais tempo no seu convívio com este adolescente para conhecê-lo e pesquisar mais do passado dessa criança, que agora é adolescente, e que isto irá trazer muitas respostas para eventuais conflitos. Entendi. Mas quero deixar claro também que é uma atitude muito nobre se adotar um adolescente. Porque se houvessem mais famílias que quisessem adotar adolescentes, este número de crianças e adolescentes expostos, como já foi, seria bem menor. Então é muito louvável também a atitude de se adotar adolescentes. É louvável a atitude daquela mãe que adotou uma criança com deficiência, com síndrome de Down, Meu Deus, e como outros ficam fatores, Verdade. e se doam e são felizes mesmo naquela missão. Veja, elas não fazem isso por uma caridade, mas amaram aquela criança desde a primeira vez e aceitaram esta criança com as suas limitações. E hoje essa questão de aceitar, né, assumir o status de filho, eu acho interessante porque a adoção, ela atribui àquela criança o status de filho. Sob todo aspecto, ele é filho. A lei proíbe qualquer designação discriminatória. Não há diferença entre o filho que você recebe por herança biológica e o filho que você recebe por adoção. É irrevogável, é irretratável. Uma vez seu filho por adoção, é para sempre seu filho. Os documentos são emitidos sem nenhuma referência à origem. Ele é seu filho e será para sempre seu filho. E esse assumir o status de filho, eu acho isso de uma beleza, porque nos remete a muitos gestos que são magnânimos, assim, gestos que revelam essa relação bonita que há entre o adotante e o adotado. Doutor, tem uma pergunta aqui para você. Olha, diz um documento, uma moça enviou fazendo a seguinte pergunta. Um documento assinado pela mãe, consciente, no leito de morte, dizendo que seu último desejo é que sua filha fique com um determinado casal, é válido? Ou o juiz pode não acatar e mandar a criança para um abrigo e para a fila da adoção? É uma pergunta interessante, né? Ele é válido, mas o juiz vai atribuir o valor dele. Ele tem um valor. Ele não é inválido, ele tem um valor. Quando se entrega uma criança à adoção, o juiz analisa várias hipóteses seguintes de adoção. Por exemplo, nesse caso específico, para quem a mãe destinou a criança no leito de morte? Destinou para um familiar, ele tem prioridade na adoção. Se destinou para um brasileiro, ele tem prioridade em relação ao estrangeiro. O juiz vai analisar. Por quê? Porque nesse aspecto, nós temos que sempre ter em vista o interesse do menor. O interesse do menor. A declaração é válida, mas ela atende os interesses do menor? Vamos imaginar numa hipótese, por exemplo, o juiz, nesse caso, ele é obrigado a considerar a declaração da mãe. Ele é obrigado a considerar a declaração da mãe. Ou seja, ele vai analisar essa família. Toda família que se dispõe a adotar
o casal, ele passa por um estágio de avaliação. Vamos imaginar que os psicólogos, os assistentes sociais vão à casa dessa família indicada pela mãe e descobrem que lá funciona, por exemplo, um prostíbulo. O juiz vai considerar válida essa declaração acima de todas as evidências de fato que ele enxergar ali no caso? Não pode. Então, o juiz vai considerar válido, mas vai sempre considerar também o interesse do menor. Isso não vai ser definitivo. Não pode Há uma ser. avaliação em torno para afirmar ser adotivo ou não. Na situação... Não entendi? Para afirmar essa adoção ou não. Primeiramente, com o falecimento da mãe, o juiz vai ter que considerar o seguinte: é necessário colocar a criança na forma de adoção? Porque uma coisa é colocar a criança em família substitutiva. Família substituta, por exemplo, nesse caso da morte da mãe, em tese, ela vai ficar sobre um tutor, que é o Instituto da Tutela, que é quando você coloca a criança sob a guarda de alguém, mas sem a perda da filiação, né? Nesse caso, me parece que o mais correto seria a tutela, porque na adoção você rompe o vínculo anterior. Essa mãe está querendo deixar de ser mãe da criança? Não parece ser o caso. Então, pode ser colocado na forma da tutela? Não. Pode ser colocado na forma de guarda? Não. E, em último caso, adoção. Aí o juiz considera a declaração da mãe, mas dentro desse contexto que nós colocamos. Analisa a família. Agora nós estamos caminhando para o final do programa. E o que a gente não pode deixar de falar ainda no programa de hoje, já que tem assim uma série de questões que devem ser abordadas quando o tema é adoção, mas o tempo não permite. O que você considera assim, de extrema importância, Carmen? Aceitar as características do filho adotivo no decorrer do seu crescimento, em termos práticos. Evitar comparações, se já tiver mais filhos, se aquela família já tiver mais filhos, né? Então, essa criança vem com algumas limitações. Evidentemente, o seu desenvolvimento não vai ser semelhante aos filhos biológicos. Nem entre os filhos biológicos as crianças são iguais. Exatamente. Aceitar essas diferenças. Vou dar um exemplo assim mais prático. Alguns pais querem até mesmo forçar uma aparência da criança, do adolescente com a mãe, se é menina, torná-lo cada vez mais parecido com a mãe. Então isso desrespeita a intimidade da criança. Veja, quando é feito um trabalho com a autoestima da criança, você poderá ter muita postura, uma postura muito assertiva com o passar do tempo. É importantíssimo isso, aceitar a criança com as suas limitações, e esta criança tende a se superar e muitas vezes trazer até grandes surpresas para a família, que também deve aceitar se em algum momento essa criança for um destaque em relação aos outros filhos. Pode acontecer também. E uma coisa muito importante, Darleide, que não podemos deixar de falar. Quando a princesa chegou ao rio e avistou o cestinho de Moisés, os anjos estavam com ela, lhe dirigindo até o cestinho. Não consigo ver o processo da adoção sem a direção de Deus, sem a direção dos anjos na condução para esse procedimento. Perfeito. Por que a gente escolheu a adoção uma questão de fé? Porque existem situações no processo todo da adoção que é a intervenção divina que vai fazer a diferença. Você não vai encontrar num livro, você não vai encontrar no estatuto, talvez nem mesmo as respostas com a psicóloga do juizado. Mas com certeza você vai encontrar com Deus por intermédio da Bíblia, que é a sua palavra. Por que muitas adoções dão certo? Por que muitos processos são vitoriosos? Por quê? Porque a pessoa se determinou a colocar tudo na mão de Deus. Lindo, doutor Joel. Eu queria deixar aqui como uma mensagem para aquelas pessoas que um dia sentiram aí se tocando para esse processo de adoção. Olha, não tenha isso em pouca conta. É muito importante
atender a um direito básico de toda pessoa que nasce, o direito de convivência familiar. O abrigo não é um lugar para uma criança, o abrigo não é um lugar para o adolescente. E há tanto para se oferecer a elas, há tanto para se atender, e a adoção é um caminho muito bonito para isso, muito bonito. Eu costumo dizer assim que a adoção nos remete ao próprio Deus. A Bíblia utiliza a figura da adoção para se referir a nós. Tem um texto que diz assim: ó, com grande amor nos tem demonstrado o Pai de sermos chamados seus filhos. O apóstolo Paulo aparece em Romanos, no capítulo 10, ele traz uma alegoria, nos chamar de seus filhos adotados. Uhum. Interessante que na Roma Antiga, onde havia o Instituto da Adoção, o adotante, ele de certa forma comprava o adotado para assumir o status de filho. Olha que interessante. A adoção era quase onerosa para ele. E uma vez adotado, ele se tornava herdeiro. E Paulo utiliza essa figura, né? Então, assim, o adotar também é um ato de sacrifício. Mas é um ato de profundo amor, de profunda generosidade. E você se completa. E se você se realiza nesse ato de adoção. E o meu desejo assim, é que, através desse nosso diálogo, desse nosso bate-papo, a gente tenha conseguido colocar no coração de alguém que nos assistiu o desejo de adotar. Muito obrigada, Carmen. Obrigada, doutor Joel. Obrigada você aí de casa. Eu não sei o que ficou no seu coração, mas eu quero que Deus ponha no seu coração o que Ele quer que fique aí gravado. Que você tenha compreendido que essa é mais uma possibilidade de você ser e fazer alguém feliz. Aceite que você é filho adotado e assumido por Jesus. E se chegar à tua mão ser possível que você adote alguém, que você traga para o seu convívio alguém que você ame e queira imprimir naquele caráter, imprimir naquela pessoinha, tenha a idade que tenha características que sejam, a presença de Deus, o amor de Deus e a figura de Deus, o faça. Em nome de Jesus. Seja feliz. Pai, mãe, adotivos, filhos adotivos, sejam todos vocês felizes. Um abraço, até semana que vem e mais um consultório de família. Te espero. Tchau.